recebendo aqui a secretária Thaís Rosa, secretária da Saúde, para conversar conosco. Eu não tinha visto mais uma convidada também, me perdoe, eu estava aqui. Bom dia, secretária, tudo bem? Bom dia a todos. Quem está comigo é a Cristiane, diretora da Atenção Primária da Saúde aqui de Brusque. Muito bem. Bom, secretária, vamos começar falando aí sobre a UBS do Centro, que agora houve o aval aí por parte do Comusa, né? Da liberação semana passada. E como é que está a situação? A senhora pode nos adiantar alguma coisa sobre esse processo? Efetivamente, quando se vai observar lá as obras começando? Ou ainda tem muita coisa para ser resolvida depois dessa questão do Comusa ter sido resolvida na semana passada? Certo. Então, com a deliberação do Comusa a favor, né, da UBS Centro, tanto do novo endereço, que houve alteração, quanto da parte financeira, fiscal, enfim, agora os trâmites têm toda uma questão ambiental primeiro, até porque não é só chegar, né, e começar as obras, tem todo não só a identificação do que pode ser transplantado para outro local, mas também aquelas árvores que não são possíveis porque é grande ou enfim, tem uma compensação ambiental a se fazer. Então, a própria questão de engenharia ambiental, o órgão, ele olha, né, para aquela árvore, avalia e vê quantas precisam ser plantadas para fazer essa compensação. Então, a gente está nessa fase primeiro, até para respeitar essas questões do meio ambiente, para efetivamente começar aí a construção. Secretária, como é que está essa situação? Então, porque a placa já está lá da unidade de saúde. Então, teoricamente, o tempo da obra está contando, né? Contando. Então, você tem essa questão de licença ambiental. A licença ambiental tem uma questão até envolvendo uma burocracia por causa do tempo, né? Então, vocês não têm exatamente hoje uma data para iniciar a obra propriamente dita. Já conta como iniciou, porque toda essa parte faz porque licença ambiental é um negócio que demora meses, às vezes, né? Não, faz parte de toda essa questão do processo, né? Então, quando colocou a placa lá com a data, a gente tem aquele período para fazer todas essas etapas, eles já fazem parte do cronograma. Então, nessa parte aí, vocês já estão contando, assim, tem um tempo que já estão... Essa aqui é a parte da licença ambiental, é isso? Exatamente. Tá, e como é que está essa questão? Quando se veio a questão envolvendo a unidade do centro, isso é um assunto, se levantou a questão da unidade de Tomás Coelho. Exato. Da possibilidade. O prefeito falou aqui, disse que até já tem uma área mapeada, que seria... O que você pode falar, secretária, sobre essa situação dessa possível UBS do Tomás Coelho? Certo. Até uma coisa que foi levantado bastante em toda a discussão da UBS Centro, e o que a gente exatamente deixou muito claro é que não se trata de escolher uma ou outra, né? Então, na ocasião, a gente contemplou no PAC a inscrição da UBS Centro, porque tinha um TAC assinado, havia mudado de local e tinha um quantitativo de população maior. Ok. A UBS Tomás Coelho, ela foi inscrita agora para esse PAC, né? Ela está inscrita, a gente está esperando a avaliação do Ministério da Saúde, e por isso que era tão importante, né, também essa aprovação, porque pensa, se a gente devolvesse essa UBS, talvez o Ministério da Saúde olhasse de uma outra forma e não contemplasse a outra. Então, a gente está esperando está em fase ainda de avaliação, todos os municípios, saindo pelo PAC, ok, a gente vai fazer um recurso Ministério e município, só que não saindo o nosso prefeito. Já deixou muito claro que vai sair também. Tecnicamente, a UBS Tomás Coelho está na fila. Está na fila. Mas uma fila de... Ela está em outra fase, porque está sendo avaliado tanto a questão do terreno, né, tanto para a questão ali de desapropriação, de toda essa fase, porque o terreno que tem da Prefeitura do Tomás Coelho daria para fazer uma UBS Porte 1, que é uma UBS menor. E a gente está aguardando a avaliação do Ministério, porque pode acontecer a mesma coisa que a UBS Centro. A gente pediu não para ser Porte
porte 3, né? E quando ela foi contemplada ali com outras equipes, ela tinha uma equipe e foi a 3, mudou o porte da UBS, foi onde que precisou de um terreno maior. Então, como a gente está esperando essa avaliação ainda, principalmente nesse porte, teria que ser um porte maior, tem que ser desapropriação ali, né? Secretária, ainda sobre essa questão polêmica ali que envolveu o local, em nenhum momento a secretaria, ou a prefeitura, né, obviamente a secretaria que está à frente disso, cogitou ou trabalhou no sentido de buscar um outro espaço e, obviamente, evitar esse desgaste todo que houve. Por que eu faço essa pergunta? Faço, obviamente, a secretária já respondeu a isso outras vezes, porque nós recebemos aqui até de alguns moradores ali a situação de um terreno próximo ali, que inclusive num dos documentos, acho que você também recebeu, né, Edilei? Menciona que no próprio cartório de registro de imóveis consta como um terreno localizado no centro. Não serviria, não daria para se adaptar aquele terreno? Como tem todas as exigências ali do Ministério, até muitas pessoas falaram atrás da policlínica, não sei aonde, né? Levantaram essas alternativas. Só que como para o UBS Porte 3 precisa ter esse mais de 2.000 metros quadrados, só o UBS de construída tem 700 metros, tem que ter uma área para estacionamento, enfim, não comportava em um terreno menor e não poderia. Então, como tem que ter toda essa matrícula, o tamanho correto, e no centro é um local difícil de conseguir, né? Se fosse para desapropriar, no centro a gente estaria falando 3 milhões mais. Então, e ali era um terreno da prefeitura, então por isso que foi colocado ali. A gente entende que bom que se tivesse um terreno em outra área, enfim, né? Só que várias coisas que colocarem argumento para questão ambiental, tinha avaliação de IME, todos os órgãos que, enfim, né, não teria essa problemática, a questão da localização. Ele é muito próximo ali da prefeitura, da Câmara de Vereadores, e que até então não é, né, um problema, digamos assim, para a população. Então a gente viu também que envolvia outras questões ali. Eu só tenho uma outra questão, mas essa aqui é uma pequena observação, sabe? Eu acho isso não tem a ver com a saúde, sobre essa questão da UBS. Me foi falado uma situação no final de semana que eu acho bem pertinente. De repente, se pudesse ser colocado, de repente pode ter informação, sabe que podia ser feito ali naquela questão da UBS, pavimentar aquela rua. Fazer um asfalto, porque aquela rua vai virar ela com movimentação do Matilde Schaeffer, você está falando? Estou falando as duas ali. Mas sabe que isso, o ponto de vista é que eu acho interessante, porque ela vai virar uma rua de um tráfego maior do que já tem. E eu acho que de uma parte de tráfego, de trânsito, é muito importante que se pavimentasse aquilo, porque é uma rua larga também, né? Para se definir vaga de estacionamento lá, eu acho que seria interessante para se usar como válvula de escape ali. Isso é uma coisa que a comunidade acaba ganhando, né? O fato de exatamente... Não sei se isso aí está no plano, tá? Até porque foge da tua pasta, mas... Não, até em conversa com o nosso prefeito, inclusive, ele falou, se tiver que colocar essa questão de maior linha de ônibus, então, assim... Como tem maior tráfego, isso acaba a população ganhando com isso também, né? Eu sempre digo aqui que a João Bauer a gente utiliza porque é pavimentada, mas a Matilde Schaeffer não, né? E ela é mais larga, né? Por exemplo, quando você... Eu moro ali na João Bauer. Você mora, né? Se eu for para Daniel Imhoff, vou lá na OAB. Estou vindo pelo bairro São Luís, vou na OAB, eu não vou pela Matilde Hoffmann, eu vou pela João Bauer. Porque é pavimentado. Agora, se você pavimentar a Matilde Hoffmann, você vai criar um outro eixo para fazer. Como nós vamos ter uma unidade básica, eu penso que... Se justifica. Semana passada, Valdomiro, me ajuda na memória aqui. Diga. Foi semana passada que o Juarez... Foi no feriado. Foi no feriado. Foi na segunda-feira passada. O Juarez Gratzky esteve aqui, ele é conselheiro do Comusa, e ele trouxe... Isso aqui é de 2024 e aqui é de 2025. A demanda represada de consultas e também de consultas e exames. Eu confesso que a gente não é da área, né, secretária? Vocês estão ali dentro, vocês podem... Mas eu fiquei surpreso. 32.281 pessoas na fila de espera entre consultas e também exames. E aí eu vou citar algumas aqui, por exemplo, que estão mais representadas. Por exemplo, consulta em angiologia, retorno, 2.231.
Vamos ver mais um aqui. Consulta em oftalmologia. Primeira consulta, 5.959. Exatamente. Quando a gente olha o dado assim bruto, né, a gente assusta e talvez possa não entender. Inclusive essa lista aqui, ela está cortada. Um item importante que eu tenho ela aqui, ó. Essa aqui é de 2025. Isso, eu tenho ela aqui, ó. Uhum. Ela está cortada exatamente o tempo de espera da fila desses pacientes. Aqui também tem, né? Enfim. Tá, essa aqui não, a de 24 não tem. Essa tem, ó, tá aqui, ó. Então, quando a gente chegou na secretaria ali, eu, por exemplo, em agosto de 23, e que o prefeito e o vice pediram para dar maior atenção a isso, porque quando a gente chegou eram 44 mil pessoas esperando por 3, 4 anos, muitas das especialidades. E a gente fez um mutirão de oftalmo, que tinha 6 mil pacientes, de ultrassom, de articulação, que tinha 3 mil pacientes, de ortopedia, e não só todos os mutirões, fono, enfim. Então, a gente fez um investimento muito grande nessa questão, só que tem algumas especialidades, como o vascular, que a gente não tem na rede, a gente tem um profissional, tanto de vascular quanto de neuropediatria, que inclusive vai sair um credenciamento já. A gente está terminando de escrever. Quando a gente olha para a fila de 2023, 2024 e olha para essa fila agora, o que tu vai observar? Essa aqui ainda não está tão atualizada, né? Tu vai observar, pode. Tu vai observar que a maioria desse quantitativo, eles estão aguardando de 24 e 25. Quando a gente chegou aqui, eram 3, 4 anos, com exceção exatamente da vascular. Tem alguma questão ali de 21, incluindo neuropediatria, algumas questões represadas. Mas o tempo que uma pessoa espera na fila, ele melhorou drasticamente. Então, quando a gente olha esses 38 mil pessoas em fila, o que aconteceu? Antes eram 44 mil, a fila pouco girava, a gente dobrou a atenção primária de 34 equipes para 67, e as solicitações dobraram. Então, ter hoje 32 mil em fila, dos 44 era para ter 80 mil, enfim, né? Então, tem essas pessoas em fila porque melhorou o acesso, agora o tempo de fila ele diminuiu muito. Né? A gente está terminando de escrever agora um credenciamento para neuropediatria, que logo a gente vai estar publicando, que é um gargalo grande da saúde, que a gente não tem profissional na região, né? A gente observou que as Curra e outros municípios fizeram, teve empresa interessada e a gente vai estar lançando também. Essa fila de consultas, né? Porque quando a gente... Consulta e exames. Isso aí também conta o exame laboratorial também? Tudo. A gente está com um problema em exame laboratorial agora. Não? Porque a reclamação na semana passada, aí eu quero tocar nesse assunto, porque a gente está falando sobre consulta e chegou reclamação sobre exame laboratorial. Exame simples, exame de sangue, essa situação. Exatamente. A gente, quando virou o ano ali para janeiro, muitas pessoas procuraram para check-up, enfim, exames para fazer início do ano. 9 mil pacientes, que dá mais de 90 mil exames, né? Cada paciente, hemograma, glicose, então vai ali uns 10 exames por paciente, os 90 mil, e com uma taxa ali de espera dos azuis, os que não são urgentes, de 5, 6 meses. O que a gente fez foi buscar outros laboratórios para credenciar mais. Tem um laboratório agora, inclusive, que está juntando a documentação para fazer o credenciamento para aumentar essa oferta de vagas. Mas hoje, por muitos laboratórios, eles não têm mais capacidade de ofertar mais exames do que eles já estão ofertando. E a gente precisa de mais laboratórios credenciados, que é o que a gente está buscando. Só por curiosidade, eu imagino que a secretária deve saber, não é o que a prefeitura paga. Quanto é que custa hoje se eu for fazer um check-up no exame de sangue? Hoje, quanto é que custaria para fazer colesterol, diabetes, tudo que tem de sangue para fazer hoje? Em média, quanto é que custa um particular? Vou até citar o nome aqui, né, do OFMA. Eu vou aqui do lado do OFMA e quanto é que custa hoje, mais ou menos, secretária? O Marcos me atualizou aqui que com o aumento da demanda, o laboratório, a espera já está em 3 meses e meio. Estava quase 6, está em 3 meses e meio, e a gente sabe que, né, a gente tem que melhorar mais. Faz ideia, assim, mais ou menos, quanto é que custa um check-up hoje?
O Marcos está escrevendo aqui para mim, porque depende muito dos exames que serão elencados ali, né? Sim. Média de Deixa eu contribuir porque eu fiz aí, não faz muito tempo. Média de 300 a 400 reais. Dependendo do tipo de exame, que a prefeitura pague menos. Porque vocês trabalham com a demanda, né? Com demanda, né? Com demanda. Existe uma tabela no SUS que há quase 20 anos muitas áreas dela não são atualizadas. Então, quando a gente vai pagar SUS, tem que ser por essa tabela SIGTAP. Então, para vocês terem noção a dificuldade, né? Uma consulta pela tabela SIGTAP pelo SUS é R$10. Então, o que acontece? Nossa, qual profissional, né? Qual profissional? Então, assim, claro, muitos deles ganham na quantidade, seja no pronto atendimento, enfim, mais 10. Então, muito serviço que a gente fecha tem que ter a complementação do município, tem que ter um estudo da região, porque a gente não pode também, vou pagar 10 vezes mais a tabela. Inclusive, poderia ser responsabilizada, né? Então, dentro da SIGTAP, do estudo que a gente faz dessa região, a gente complementa. Então, muitas vezes o município ele investe muito mais do que vem da União. Aí aqui ele colocou, o preço da tabela SUS, né, depende do exame, média de R$6 por exame. Então, digamos, se um paciente tem 10 exames, R$60. Você vai fazer particular. Então, assim, realmente para o prestador ali, para quem está ali na questão do laboratório, fica muito difícil trabalhar com esses valores, né? Muito baixo, né? Intervalo de lei. Sim, 8 horas e 24 minutos. Tem mais questionamentos aí. Tem gente que está mandando mensagem mais aqui. Aqui também. Tem gente que quer saber de UBS aqui. Mas, não sei, de repente, vamos fazer uns 2 programas, né? Fazer um intervalo, né? Fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. De revista Cidade. Ô, secretária, temos aqui sobre a UBS do bairro Bateias. Certo. Aqui o Rodrigo Jesus diz o seguinte, aliás, aqui é um perfil capivara legal. As capivaras agora estão indo ao UBS? Mas tudo bem, vamos lá. Mas tem um cidadão por trás ali, né? Não está fazendo nada. Não é um robô que escreve. Não é um robô. Ele está perguntando sobre, ou ela, não sei, quero saber da UBS do bairro Bateias, que nunca fica pronto. Qual é a situação da UBS de Bateias? A situação da UBS Bateias é que a empresa ganhadora, né, recapitulando, ela foi, na época, fazer um reparo no telhado desta UBS, tampou ali com uma lona, mesmo com uma previsão de chuva intensa, né, com uma questão aí climática. Isso danificou tanto os móveis da unidade, como danificou bastante da estrutura. A gente teve que tirar os profissionais daquele espaço. E, a partir dali, começou todo um entrave com essa empresa de realmente não cumprir os prazos, de realmente, até o momento que eles realmente abandonaram a obra. Então, isso está sendo judicializado, né? Os trâmites para chamar as próximas empresas que acabaram não assumindo. E a nossa própria equipe da manutenção, até mandar aqui um abraço para o nosso diretor da manutenção, para o Jaisso, para toda a equipe dele, estão finalizando toda a parte interna lá do Bateias, né, Cris? Acho que está até mais por dentro acompanhando essa situação. E toda a parte estrutural que teve danificação de porte, de tudo, está praticamente finalizando, se não está finalizado. Até aqui, me atualizando aqui, assumimos estão em processo de finalização da obra, né? Finalizamos e estamos aguardando os fiscais do CIE, então, fazer o relatório de entrega. Então, a parte da manutenção ali, por parte da equipe do JAIS, inclusive, já está finalizada. Quer perguntar? Você vai. Então vamos atender aqui mensagens, tem várias mensagens. A Fernanda está perguntando o seguinte: bom dia, tenho uma dúvida com a secretária. Tempo atrás foi falado na rádio que não tinha mais divisão de horário por ruas. Na semana passada fui na unidade básica do meu bairro às 16 horas, sendo que fica aberto até às 19. A atendente que estava lá me disse que minha rua é só à tarde e já não tinha mais vaga para médico, e falou para ir no próximo dia das 13 horas, porque depende da hora que chegava, não teria mais vaga. Eu só ia mostrar um exame. Quem trabalha faz como? Pergunta aí da Fernanda Zambur sobre essa questão. Eu entendo a situação dela, mas é exatamente ela foi mostrar um exame. Se ela estivesse doente, com febre, eles fazem um encaixe ali
tratando de uma urgência. Como é uma questão eletiva para mostrar um exame, eles fazem ou agendamento ou essa orientação, porque não é que não tinha mais médico. O médico que estava ali, ele está com a agenda preenchida até às 19 horas. Então, é nesse sentido que a gente orienta. Até no particular, se eu chego para mostrar um exame, eu tenho que fazer um agendamento, isso até para a organização da equipe, né? Então, se tivesse com febre, com uma questão de urgência e emergência, claro, se aparecer muitas pessoas na mesma condição, né? Aí vão orientar seja pronto atendimento, se não der vazão de tudo que tem de urgência, mas se não eles encaixam, atende no dia. Se é uma coisa, né, de acompanhamento, aí eles ou orientam ali o agendamento, ou até se já tem para outro dia, eles orientam voltar no outro dia. Secretária, como é que está a situação do abastecimento de medicamentos nas farmácias do município? Inclusive, eu tenho uma foto que eu mandei ali de um usuário que chegou, inclusive deparou na farmácia da prefeitura com esse aviso, que vocês conseguem ver na tela ali, eu não posso tirar o microfone daqui, mas aqui tem a questão de medicamentos que estão em falta, né? Inclusive colocam com a data do medicamento que está em falta. Essa situação aqui é uma situação pontual, é rápida para resolver sobre esses medicamentos que estão em falta? É pontual, né? A nossa REMUME, a nossa lista, que inclusive passou por revisão agora recente, ela é a mais atualizada, não a mais atualizada, que mais tem itens do Médio Vale, né? A gente está falando aí de mais de 200 itens. Desses 200 itens, 2,8% está em falta, que às vezes ou é por questão do laboratorial, de insumo farmacêutico, ou às vezes do próprio fornecedor, né? Então, medicamento em falta atualizado hoje, cefalexina, né, ali com sulfa, complexo B e a fenitoína e a ceftriaxone. Então, aqui a gente está falando de 4 medicamentos que estão em falta hoje e que é pontual, que a gente está aguardando, seja o prestador ali, o laboratório, fazer a entrega, né? Outra coisa só, secretária, eu quero falar sobre vacinação. Até eu fiz a pergunta no intervalo, achei interessante falar sobre isso. Vacinação contra a gripe, né? Ainda está com os grupos prioritários, vai ter o dia D, que é semana que vem. Isso, exatamente. Com relação à campanha, né, o dia D... Como é que está a procura? Está baixa? Então, a gente percebe que algumas vacinas acabam tendo a procura mais baixa do que as outras, mas na da gripe tem geralmente uma busca maior até pelo público geral, né, que ficam esperando ser liberado para a população para eles poderem realmente fazer a imunização. Então, dia 10 de maio vai acontecer toda a questão do dia D e, em seguida, ali a gente recebeu o secretário de Estado há pouco no município e já falou que, em seguida, ele já vai estar liberando aí para toda a população. Talvez ele dia 13, né, de maio. Pergunta que vem lá da Ruth, lá do Limeira. Sobre a falta... Aliás, desculpe, a Ruth fez uma pergunta que eu pulei a pergunta dela. Deixa eu voltar na da Ruth aqui, depois eu vou para a da Ana, que também é lá do Limeira. Onde é que está a pergunta aqui? Acabei perdendo. Ela disse que está esperando há 5 anos para o retorno a um ortopedista para fazer um raio-x, secretária. Tem alguma coisa errado. Pede para ela mandar aí o cartão nacional dela, até para a gente ver ali se já tentaram entrar em contato com ela, se o telefone dela está atualizado esse tempo todo, se já tentaram entrar em contato. Pede para ela mandar ali o contato Ruth, dela. Por gentileza, manda aqui, pode até mandar no meu particular, qualquer coisa que eu passo aqui para a secretária então. A Ana, também lá do Limeira, está perguntando o seguinte: gostaria de saber sobre a questão de falta de profissionais. No posto do Limeira Baixa, atendente de farmácia, médico, estão faltando profissionais. Médico não. Médico não? Pode ter sido uma falta pontual, né? Alguma coisa. Deixa eu só registrar aqui a presença da diretora de atenção básica da Secretaria de Brusque, a Cristiane Maria Moraes Schmitz, é isso, né? Isso. Bom dia, tudo bem? Pode resumir, Cristiane Schmitz. Cristiane Schmitz. Responda, Cristiane. Bom dia. Bom dia. Então, hoje na rede a gente não tem falta de profissional médico, né? O nosso desfalque no momento é profissional de enfermagem, até a secretária pode estar esclarecendo isso melhor, e técnico de enfermagem, né? Que tivemos convocação e a gente tem um problema do profissional não vir assumir o cargo, né? A gente depende deles vir, né? Então a gente vai convocando e tem esse tempo de espera para eles virem retornar.
Tá? E acontece daí o desfalque do profissional na parte da farmácia, que é onde o técnico acaba cobrindo, né? Ele cobre a recepção, né? Que é onde ele faz a recepção, a escuta do paciente, farmácia, é onde acaba esse desfalque. Só uma curiosidade, essa chamada que você mencionou aí é por concurso? Ou é concurso, né? Então, eles têm ali 40 dias ali para eles... Não, eu vou. E depois que eles assumem, né, dão um aceite ali, eles têm ainda um período para reunir toda a documentação, até porque muda de município, tem transição de outro cargo, né? Então, quando é concurso público, eles têm esse período muito maior. Então, alguns esperam 30 dias pensando para realmente, né, decidir se vem para o município, para depois dizer, eu não quero. E que é um direito deles, tá? No edital. Aí a gente faz outro chamamento, que tem mais 30 dias e depois 45. Mais 45. A legislação não contempla um mecanismo que, pela urgência do espaço ter que ser ocupado, não... Estranho isso, né? Não, todos os municípios assim. É assim. Tem, por exemplo, imagina, né, eu morar aqui e ser chamada para outro estado, para outro município distante. Então, toda essa dinâmica de mudança disso, daqui, então é um tempo previsto que ele tem para esse trânsito, né? E falando aqui do estagiário de farmácia, a gente está aqui com a diretora da assistência farmacêutica, ela até atualizou que a questão daquelas faltas de medicamento é atraso de entrega mesmo. Então, comprado, está tudo certinho, atraso de entrega daqueles 4 produtos. E o estagiário da farmácia na Limeira, ela vai começar no período da tarde, na semana que vem, é isso? Eu sei que tem algumas perguntas aqui que o pessoal faz. O pessoal faz umas perguntas aqui de maneira assim pontual. É uma situação individual. Eu tenho que fazer isso, não fui chamado ainda, sabe? Acabou de responder uma aí de 1 ano e 5 meses, de 5 anos. Alguma coisa está errada, não poderia passar tanto tempo. Mas tem uma situação aqui, secretária. O Wilson Bren, do bairro Santa Rita, está dizendo aqui, espera 1 ano e 5 meses por uma consulta para operar, o ombro. Ele precisa da consulta, porque ele pensa ou imagina que vai operar o ombro. 1 ano e 5 meses. Qual é o tempo de espera aí das consultas? Por exemplo, ortopedia. Tá, antes de eu responder essa demanda do Wilson, só para eu não esquecer e aproveitando o espaço que eu estou aqui com vocês, para divulgar a vaga de estágio. Inclusive, a gente está com dificuldade de estar recrutando pessoas que fazem graduação, curso da saúde, curso da enfermagem, para estar preenchendo essas vagas de atendente de farmácia também. Então, aí quem precisar de vaga de estágio, a gente está com vaga de estágio aberta. Tá? Com relação à questão do Wilson, a consulta em cirurgia de ortopedia, né? Então, tem filas que são municipais e tem filas que são do Estado, né? Principalmente quando já tem uma indicação cirúrgica. O que pode variar esse tempo de espera? A urgência do caso desse paciente. Então, quando o médico regulador ali ele classifica em vermelho, amarelo, os urgentes, né? Realmente eles acabam tendo um tempo de meses ali, muito mais rápido. Se for vermelho, até 30 dias, enfim. E quando é algo, né? Eu não sei se o que é o caso dele, de um rompimento de tendão, uma coisa que, embora da dor não tenha um risco maior ali para aquele paciente, às vezes ele fica classificado em azul, que é o maior volume, né? O azul, por não se tratar de uma urgência, aí esse tempo fica realmente maior, né? A gente está num município que ele tem bastante indústria, que tem bastante, e tem realmente essa demanda aí aumentado para essa consulta de cirurgia em ortopedia. Só para aproveitar, falar sobre consulta, eu lembro uma vez, até apoiar a prefeitura, isso foi ano passado, falou sobre isso, sobre o pessoal que marca consulta e depois não aparece ou não aparece para desmarcar, ou assim, até por causa dessa demora, tem a consulta, tá marcada para, sei lá, outubro, vamos supor aqui, tô botando para frente alguns meses. Mas aí a pessoa, enfim, depois procura o particular, enfim, e não liga para desmarcar a consulta. Tem acontecido muito essa questão? Muito, bastante. A questão do absenteísmo que a gente fala, né? E às vezes realmente fica ali, ocupa, né, um lugar na fila, agenda, e é uma dificuldade até para os prestadores que a gente contrata. Por exemplo, a gente fez um mutirão grande agora, tanto de ultrassom de articulação,
quanto de ortopedia ali na policlínica. Exatamente, precisa de uma indicação cirúrgica, vai lá para a fila do estado, enfim, mas a nossa parte, fazer a nossa parte ali do município, né? E mesmo chamando ali, a gente chamando o prestador, porque esses mutirões é credenciamento. Muitas vezes o ortopedista ficava ali e faltava 10 pacientes, e ele acaba não recebendo. Por isso, né, e às vezes não é um atrativo para ele ficar ali pelos pacientes que não desmarcam e também não comparecem. Ele fica tipo ocioso. E ainda, né, a equipe da secretaria, ela contata dias antes para dizer, olha, tem consulta, a gente fez até no sábado. Tem consulta no sábado, enfim, né? O paciente confirma ali 3 dias antes e não alguns, né? Alguns. Secretária, recentemente o vice-prefeito anunciou aí o certificado para o Hospital Azambuja. Aí tem uma polêmica que eu não vou entrar nesse mérito, se foi ele, se vai ser o outro, enfim, mas vai sair. Da oncologia, né? Eu tive recentemente num evento que o Rodrigo também estava. O Valdomiro, eu não lembro se foi. Não estava. Evento lá de uma espécie de prestação de contas do hospital. Isso aí. Vemos lá, estava lá o Luciano Hang, a imprensa de Brusque, inclusive de fora da cidade aqui, empresários, enfim, uma prestação de contas. Falando, e depois eu não cheguei aí até, né? Foram mostrar as dependências do... Nós paramos, olha, paramos nos dormitórios da... Isso, nos quartos reformados do SUS. Isso, exato. Os quartos reformados do SUS. Aí, nós fizemos uma discussão aqui de leigos. Somos leigos, a gente só pelo olhômetro. A gente não... A secretária, a diretora em saúde, aí vocês são técnicas, vocês têm os números na mão. Mas o Hospital Azambuja está conseguindo aí, em breve vai esse certificado para oncologia. Eu não sei qual foi a última vez, a secretária esteve no hospital recentemente? Estive no hospital quando foi feita a inauguração da aula oncológica, inclusive... Isso, é isso que eu queria falar. Dentro daquilo que a secretaria... porque vocês também têm que... Precisa do aval da prefeitura, né? Precisa. O que nós temos ali em termos técnicos? Porque o pessoal diz o seguinte, né, Rodrigo? Temos equipe, temos equipamento... E, inclusive, numa entrevista eu questionei lá o diretor do hospital, mas já está esperando há tanto tempo. Ele disse, não podemos nos desfazer da nossa equipe. Está pronto para funcionar. Exatamente. Não podemos desfazer da nossa equipe. Se desfazer da nossa equipe, não consegue... aliás, a secretária acabou de falar aí, para conseguir um técnico aqui, ou para conseguir alguém para trabalhar na farmácia, por concurso público, essa demora toda. Imagina os hospitais aqui da cidade, né, e da região. O que dá para informar para o cidadão de Brusque, Guabiruba, Botuverá, que vai a Blumenau, ou que vai a Itajaí, fazer o tratamento de oncologia, em relação a essa entrega desse serviço por parte do Hospital Azambuja, do aspecto técnico, de equipe e do tempo que isso vai acontecer, secretária? A senhora que tem experiência e que está por dentro aí desse assunto, desse trâmite. Então, já é uma demanda antiga, né, a oncologia para Brusque, e ele é um esforço que envolve hospital, prefeitura, né, secretaria, há muito tempo essa demanda já é solicitada, já passou pelo Estado, tanto a Azambuja quanto imigrantes, enfim, esse pleito tanto dos 2 hospitais com estrutura física montadas e pronto para funcionar. Hoje, ele já passou por todas as esferas de aprovação e solicitação possível pela região, pelo Estado e parou no Ministério da Saúde. Então, hoje a gente só depende né, o vice-prefeito teve recentemente em Brasília, teve, enfim, reunião com o ministro da Saúde, mas hoje depende, assim, sair a portaria, está habilitado a Azambuja, não está habilitado, ou enfim, né? Ou está habilitado 2 hospitais ou um só, mas a gente está nesse aguardo, né, porque a população de Brusque realmente precisa desse atendimento. Realmente, eu fui na inauguração ali da estrutura da Azambuja, ela é muito boa, fui na do Imigrantes também, né? Então, o ideal é que fosse, inclusive, os 2, né? Habilitados os 2 e ter atendimento maior número possível para a população precisar. Agora, deixar de ir para Blumenau. Deixa eu fazer aí a secretária me cutucou agora, porque o Imigrantes, a senhora acha que o imigrante tem condições? A gente mostrou aqui várias filas, várias situações de filas. Como é que seria
o Imigrantes atendendo a oncologia sem colocar o cidadão ou o paciente na situação. Eu tenho um combo aqui de imagem, vídeos, vídeo, né, que não fui eu que fui lá fazer, nem inventei. São pacientes, inclusive gente de Brusque, que foi atendido pelo Estado, e foi um combo. O Imigrantes tem condições hoje de atender a oncologia também? A questão da técnica da oncologia, de espaço físico e equipe, tanto quanto, né, eles têm. Tem uma questão ali da fila do Imigrantes das cirurgias eletivas, que eles acabam atendendo o estado inteiro e vem ônibus, ambulância de toda a região. Inclusive, isso é um contrato do Estado com o hospital, né? Inclusive, eu sei que até pela própria região teve toda uma questão ali passando por Imigrantes, a indicação de melhorar esse fluxo e que precisa mesmo melhorar, né? Só que a questão da oncologia seria ambulatorial, né? Não seria nessa questão de cirurgia eletiva. Mas, enfim, o que a gente pode dizer é que os 2 hospitais solicitaram, os 2 têm estrutura física e os 2 processos foram enviados para o Ministério da Saúde e está na avaliação do Ministério, né? São coisas separadas? São coisas separadas. Tá, mas então não procede informação de que seria uma decisão, não sei se decisão política é a palavra certa, mas para definir qual desses vão abrigar a... Você está falando, por isso que eu fiz a pergunta, se é uma questão técnica de preparação hoje, de equipe, de espaço. Sim, essa questão, a técnica política, por exemplo, a prefeitura vai ser consultada, por exemplo, né? A prefeitura vai ser consultada. Olha, vocês preferem colocar onde? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Ou isso vem de cima? Acho que essa é a minha pergunta, vocês fiz entender. Os 2 hospitais, quando solicitaram e que passou pela prefeitura, pela secretaria, a resposta foi que a região precisa e precisa do serviço. O nosso vice-prefeito esteve recentemente com o ministro e teve conversando que estaria mais adiantada a questão da Zambuja. Mas a gente está aguardando o quê? A publicação, de fato, da portaria, né, do Ministro da Saúde para se, de fato, estar habilitado. Quantas não sei se a Secretaria de Saúde de Brusque tem esse número. Quantas pessoas aqui? Porque vocês têm como é que a gente chama? A Brusque plena, gestão plena. Gestão plena. Vocês sabem, vocês têm um número de pessoas que hoje se tratam fora de Brusque em relação à oncologia? Tem um número? Temos sim, já estou até pedindo para o Marcos atualizar aqui, porque a depender do ciclo ali de quimioterapia, vai tendo alta e isso acaba sendo rotativo, ele já está escrevendo aqui. Eu até imagino, enquanto espera essa resposta, até imagino que, obviamente, você não vai só atender o pessoal de Brusque. Essa demanda é uma demanda estadual, né? Assim como é a UTI, por exemplo, que é o Estado quem define isso, né? Vai ser por regulação? Isso. Vai ser por regulação. Exatamente. Mas eu tinha muito interesse de saber qual é o número de pessoas em Brusque que eu sei que a prefeitura tem um trabalho de transporte dessas pessoas até... Uber, né? Uber da saúde. Uber da saúde, exatamente. Então, eu estou muito curioso para saber qual é o número de pessoas hoje que fazem isso em média, secretária. Pelo nosso atendimento do Uber da Saúde, no mês passado foram 62 pacientes. Lembrando que eles vão 3 vezes por semana, às vezes, a depender do protocolo, né? Eu vou dar um exemplo pessoal. Exemplo que eu passei, que não utilizou o Uber da Saúde. Eu levei o meu ex-cunhado, que tinha... estava com câncer, meu ex-cunhado e meu ex-sogro. Meu ex-sogro faleceu de câncer no Hospital Santo Antônio em Blumenau. Eu colocava dentro do meu carro e levava todos os dias para fazer tratamento. Não sei se você se lembra disso, Rodrigo. Não. Algum eu tempo lembro. Você lembra, eu lembro, né? Acompanhei. Os 2. Primeiro um, depois o outro. O meu ex-sogro faleceu de câncer, sabe? Eu acompanhei o que é alguém ir para o Hospital Santo Antônio e ficar, sei lá, de manhã, das 8 da manhã até as 2, 3 horas da tarde, ou de tarde, da 1 até o final da tarde. Eu vi isso. Pagar estacionamento, arrumar um lugar para ficar, fazer um lanche. Isso quem leva. Agora imagina quem está lá fazendo o procedimento. Está sofrendo. Né? Então eu já vi isso, por 2 vezes, né, gente
que tem proximidade comigo. Então, realmente, é esse benefício que vai se trazer com equipe, espaço, ambiente, é muito importante para a cidade de Brusque. Questão do transporte, né? O paciente já está fragilizado e ir para fora da cidade, tendo estrutura, tendo hospital, né? Estrutura boa aqui no município, então tem muito a ganhar, né? De estar próximo à casa, de estar tendo equipe de ponta e com estrutura física adequada para o atendimento desses pacientes. Em 2024 foram 3.000 procedimentos oncológicos para Blumenau. Né? Então, claro, alguns pacientes vão várias vezes, mas 3.000 atendimentos, né? Então, realmente é um volume bem grande, né? Uma demanda que cai aqui, mas eu penso até, secretária, que até você não tem que pegar a estrada, ou como diria o finado governador Luiz Henrique, ambulancioterapia, que era você fazendo, né? Que é fazer o traslado. Nem vou falar nada de ambulância terapia, porque... Não, mas você fazer o tratamento aqui, acho que até ajuda no tratamento. Ajuda até no psicólogo, no psicológico do paciente aqui. Né? Infelizmente, como eu tenho dito, o tempo é nosso adversário. Né? Então, mas, secretária, eu vou usar aquela outra expressão também, já fica intimada para vir aqui. Fica intimada para vir aqui, se desejar, se tiver tempo, né? Não ouvimos a Cristiane, pouco ela falou, mas eu A Cristiane vai estar aqui meio-dia hoje. Vai estar meio-dia. Então tá resolvido. Por isso que ela está quietinha, né, Cristiane? Então tá bom. Desculpa, Cristiane, por não ter te chamado. E às vezes aparecem questões das 27 UBS, vem Cris comigo. Sim, tá certo. Sim. O prefeito, o vice, o secretário não tem obrigação de saber de tudo, mas tem obrigação de ter gente do lado que tem a capacidade de fazer essa instrumentação. É assim mesmo, tá certo? Secretário, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço e um bom dia aí para todos vocês. Então até meio-dia, viu, Cristiane? Até meio-dia. Vou fazer um intervalo e após o intervalo a gente volta para o encerramento.